Hoje é dia de falar de tarô. E essa foi a carta que veio nos acompanhar essa semana, a carta dos enamorados, que na tradição do tarô está associada a um momento onde a gente tem que tomar uma decisão firme. E mais do que isso, uma decisão honesta com a gente mesmo. Honesta no sentido de preservar aquilo que a gente realmente deseja. Então, é uma decisão que vai nos aproximar daquilo que o coração está indicando, no campo desejante mesmo. Então, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que desenvolver certos comportamentos, ou começar a ter uma atitude que seja condizente com essa direção, com esse propósito. A representação feita com esse título, Os Enamorados, né? É para fazer essa associação de quando a gente se apaixona por uma pessoa. Quando você se apaixona por alguém, a sua opção é por essa pessoa, né? Ela é uma opção até natural, você prefere estar com ela. Então, é uma representação para ilustrar esse desejo, né, em atuação. Nem sempre essa carta vai estar dizendo de escolhas afetivas. Podem ser escolhas do tipo um trabalho, uma situação de vida, né, um estilo de vida, uma decisão por uma cidade, uma decisão por um curso. Mas é sempre nessa analogia de que aquilo é algo tão natural, tão importante, que não é possível pensar numa opção diferente daquela, né? E aí a honestidade que a gente tem que ter em reconhecer qual é a direção do nosso desejo. Muitas vezes a gente pode entrar num conflito interno, porque o desejo, ele pode ser filtrado aí pela mente, que não admite, que censura, que vai dizer que essa escolha aí não é muito boa ou não será tão apoiada. E aí eu fico contando uma história para me afastar da direção desse desejo. Então, aqui essa carta ela vai mostrar o seguinte: uma pessoa um homem, né, que está desse lado da carta, e ele está representando o âmbito racional. A mulher, do outro lado, que está representando o âmbito instintivo. São duas instâncias que atuam simultaneamente na gente. A gente tem um lado instintivo e racional que faz a gente querer coisas e a gente não sabe explicar muito bem por quê, né? Mas a gente tem esse campo racional que vai elaborar esse desejo com o tempo, vai torná-lo inteligível, para que a gente consiga entender e aí se organizar para cumprir esse desejo, né? Então, essas duas instâncias têm que estar trabalhando juntas dentro da gente, né? Para que a gente consiga se direcionar, tomar uma posição, né? Definir uma escolha. Então, essa é uma representação mais moderna. Eu sempre trago esse tarô do Waite, que é um tarô da virada do século XIX para o XX, né? Ele foi lançado em 1911. Mas a tradição do tarô é anterior. Então, eu trouxe para vocês, até atendendo alguns pedidos, né, que me fizeram, qual era a carta no tarô de Marsella. Vocês vão ver que a representação é um pouco diferente. No tarô de Marsella, a gente tem um homem dividido entre duas mulheres. Com essa mulher aqui, que é mais jovem, ele tem uma conexão que está bem ligada com o corpo. Olha, a mão dele está no ventre dela e ela está com a mão no coração. Então, aqui a gente tem um caráter mais instintivo, mais irracional. Do outro lado, a gente tem uma mulher mais velha e a conexão deles é de outra ordem. Ela tem a mão no ombro e ele tem uma conexão visual. Então, aqui a gente tem uma sugestão de que existe um companheirismo e uma identificação que é mental. Nesse ponto, a gente está perto dessa ideia aqui, né, do masculino racional e o feminino instintivo. Só que enquanto essa ideia pede uma escolha entre dois caminhos, né, é bem mais aparente essa questão da escolha aqui. Nessa carta, a gente tem uma indicação de que a escolha só é possível se a gente unificar internamente esses dois âmbitos. Aqui os âmbitos estão externos, né?
Parece que essa escolha é exterior. No fundo, essa escolha é do interno. É do quanto a gente consegue sustentar o nosso próprio desejo, a gente consegue reconhecer esse desejo dentro de nós. E aí sim, elaborar isso racionalmente para que a gente possa se definir e ter atitudes coerentes com essa definição, me posicionar, né, ter um comportamento que me leve ao cumprimento dessa decisão, sem mudar de ideia, sem me perder por esse caminho. Gostaram dessa interpretação do tarô? No aspecto terapêutico, essa é uma representação de quando a gente consegue olhar para nós mesmos com a permissão, né, nos autorizando a querer alguma coisa. Né? Então, a gente pode querer uma situação, um emprego novo, eu posso querer uma viagem, posso querer um novo companheiro, companheira. Mas o quanto você se autoriza a querer essas coisas, né? O quanto a sua mente te permite querer aquilo que você lá no fundo sabe que você quer. Vou deixar essa pergunta para você se responder com a cartinha dos enamorados. Um beijo.